Pessoal, agora a gente volta aqui para Brasília. Vou chamar Afonso Benites, que é editor executivo aqui do SBT News. Eu e Afonso, a gente apurou ao longo da semana aqui com parlamentares, congressistas da oposição, como é que está o jogo eleitoral para 2026. Aí você vai me dizer, está muito longe 2026. Está muito longe para você que acha que está muito longe, amigo ou amiga, porque na verdade o jogo começou, né? Existe uma possibilidade ainda na cabeça de bolsonaristas de que o ex-presidente concorra ainda, consiga reverter esse impedimento dele pela justiça eleitoral. Algo improvável dentro do cenário atual da política brasileira. Não é só improvável, como é impossível. A gente está falando no cenário atual. Bolsonaro não tem chances de concorrer 2026, mas existe ali uma esperança de bolsonaristas. O fato é que, independentemente dessa chama em relação a essa esperança da concorrência de Bolsonaro, o fato é que os outros atores começam a se movimentar. E aí vem a nossa apuração ao longo da semana, que a gente está publicando no site, no SBT News, que mostra o seguinte, que vai ter, né, a oposição, os congressistas, vão criar limites nessa escolha do Bolsonaro. Não que Bolsonaro não tenha a prerrogativa de escolher o nome, não que Bolsonaro não seja o cabo eleitoral mais importante para definir esse nome, mas tem limites. O limite é justamente a unidade que se quer em relação a esse nome. Afonso, conta mais aí sobre essa apuração. Muito obrigado aqui pela presença. Léo, satisfação estar contigo nesta sexta-feira. Então, vamos lá. Qual que é o cenário de hoje? Você já citou aqui. O Bolsonaro está inelegível. Ele foi declarado inelegível pelo TSE no ano passado até 2030, por conta daquela reunião que ele fez enquanto presidente da República com embaixadores para descredibilizar ali o sistema eleitoral brasileiro, a urna eletrônica de maneira geral. Tá, a partir daí, ele tem que definir então quem seria o candidato dele. Na cabeça do próprio Bolsonaro, ele consegue reverter essa inelegibilidade para 2026. Ele coloca ali: se o Lula conseguiu reverter em 2018, de 2018 para 2022, por que eu não conseguiria? O cenário atual mostra que ainda não é possível. Mas, em 2026, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral será o Cássio Nunes Marques, que foi o ministro do STF que foi indicado pelo Bolsonaro. Isso aí acende ali, ele deixa ali uma esperança, uma chaminha de esperança ali para o Bolsonaro. Ok, vamos trabalhar com os fatos de hoje. Ele ainda não pode concorrer. Então, eles trabalham ali com vários nomes. Só que esses políticos de direita, esses opositores do governo Lula, aliados do Bolsonaro, estão preocupados que no fato de você trabalhar com tantos nomes, se disperse um pouco ali, não tenha uma unificação de candidatura e o Bolsonaro ou quem for escolhido como herdeiro político do Bolsonaro não consiga ganhar do Lula ou do candidato escolhido pelo Lula em 2026. Quais são os nomes? Vamos falar dos nomes? Os nomes são governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o governador do Paraná, o Ratinho Júnior. Por fora, correria ali o Eduardo Leite. O que tem contra o Eduardo Leite? O próprio Bolsonaro não gosta do Eduardo Leite por entender que ele é do PSDB e lá atrás, em 2018, o Bolsonaro teve a chance de apoiar a candidatura de Eduardo Leite para o governo do estado. Ele não o fez. E ainda assim Eduardo Leite ganhou. O lance do Eduardo Leite, o que pesa ali? Se de repente ele saísse do PSDB, se ele tivesse uma candidatura de direita, Bolsonaro, ou então esse grupo mais próximo do Bolsonaro, toparia apoiar Eduardo Leite caso ele se viabilizasse ali como o principal candidato da direita. Mas essa não é a primeira opção de Jair Bolsonaro. O plano A de Bolsonaro é ele mesmo. Se não for ele, ele teria que discutir um desses outros nomes. E a intenção desses políticos com os quais a gente conversou, essas lideranças políticas aí, parte delas congressistas, com as quais a gente conversou ao longo da última semana, mostram que se ele insistir numa dispersão, não conseguirá de jeito nenhum ter uma candidatura forte contra Lula.
importante, pessoal, dizer isso. Assim, é importante dar o tamanho da importância, né? O tamanho e a importância política de Bolsonaro. Bolsonaro tem uma cesta de votos, né, que pode ser transferida. Muita gente diz que só Bolsonaro indicar que essa pessoa vai estar no segundo turno. Evidentemente, com a eleição polarizada, como o cenário polarizado como está neste momento, é possível o segundo turno? É possível o segundo turno, mas está tão polarizado que a depender de uma situação X, você pode ter uma eleição definida no segundo turno. Mas as pessoas acreditam que Bolsonaro apoiar um nome já seria efetivamente, aí esse nome já estaria no segundo turno com o candidato da esquerda, próprio Lula. Tem até um pessoal... Pode falar. Tem até um pessoal mais ousado, né, Léo? O pessoal que está dizendo aqui, uma das pessoas que a gente ouviu essa semana, que fala assim, se ele escolher ali um nome só, ele ganha no primeiro turno. Eu acho muito improvável alguém ganhar no primeiro turno aí, seja Lula, seja o candidato de Bolsonaro, seja quem for. Mas essa discussão aí ela tem muita coisa para acontecer ainda. O que a gente vê nesse cenário atual, você até me desculpa aí por te interromper, é que desses nomes todos que a gente citou, quem está levantando a mãozinha lá, falando, olha, eu estou aqui, eu quero ser conhecido nacionalmente, é o Ronaldo Caiado. Ele está, de fato, participando de vários eventos aí pelo país, alguns deles ao lado de Bolsonaro, até fora do país ele tem participado, para se mostrar ali que ele seria uma candidatura viável na direita brasileira. Caiado não pode concorrer à reeleição, então ele estaria dedicado especialmente aí para essa disputa. Caiado já foi senador, está em seu segundo mandato de governador, já foi candidato à presidência da República lá em 89. Então, assim, tem uma tentativa aí dele se firmar como esse nome da direita. Os outros ficam um pouco ali em cima do muro ali. Ratinho Júnior não sabe se lança de fato ao Planalto ou se concorre ao Senado. O mesmo serve para Romeu Zema. Tarcísio está em dúvida ali, porque se ele fizer uma boa gestão em São Paulo, se ele tiver um nível de aprovação alto em São Paulo, mais perto de 26, ele teria uma chance maior de se reeleger governador do que entrar numa disputa presidencial contra o Lula, ou contra um candidato forte indicado pelo Lula. Enfim, essa discussão aí tem muita coisa para acontecer ainda de fato, mas a campanha, sim, já começou. Eu não sei se você se recorda que quando o Bolsonaro concorreu em 2018, ele já estava fazendo campanha há 5 ou 6 anos. O nome dele chegou a ser cogitado para concorrer em 2014, mas ele não conseguiu o apoio ali de um grupo político, de um partido político para concorrer à eleição de 2014. Então, a eleição presidencial, principalmente, ela não acontece só no ano dela, não. Ela vem 2, 3 anos antes, ela já está rolando. Pois é, está rolando dentro dessa nossa reportagem, dentro dessa nossa apuração, que mostra isso. Tem alguns limites, existem limites em relação a essa decisão do Bolsonaro. Ele vai chancelar o nome? Vai. Tem força para isso? Tem. Tem transferência de voto? Se acha que tem, se espera que tenha. Agora, ele não pode, depois que se tenha um consenso do grupo de oposição, ele indicar o nome de forma unilateral. É isso que as pessoas hoje estão comentando. Afonso, muito obrigado aqui pela presença com a gente. Muito obrigado mesmo. Forte abraço para você. Muito boa noite. Agora sim a gente já passa das 6 horas da noite. Até mais, bom fim de semana a todos.